Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Olha só, a quinta temporada começou bombando com várias teorias novas chegando, novos personagens e muita coisa interessante pra gente conversar. Mas pra mim, uma das principais coisas e características desses primeiros episódios da quinta temporada é que a gente tá vendo um Rick muito diferente, com atitudes diferentes. E aí eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês pra tentar entender o que tá acontecendo com o Rick. Vamos lá! Pois é, cara, então já quero pedir pra você, deixa o seu like aí pra mim, me ajuda muito se você deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal também. Eu vi alguns comentários na internet de algumas pessoas dizendo que talvez a gente possa estar assistindo um Rick de outra dimensão, ou que o Rick está ficando mais fraco. Mas como assim, cara? O Rick ficando mais fraco, o cara que costuma dizer que ele é um deus. A gente já viu ele fazer coisas tão fodas, derrotar vilões gigantescos, não dá moral pra ninguém, e agora a gente tá vendo que a filosofia de vida do Rick tá um pouco diferente. E é sobre isso que eu quero falar. Ele sempre defendeu essa tese, até passou pro Morty e pra família dele, que não se importa com ninguém e que nada importa. A verdade é que Rick and Morty tem episódios aleatórios, mas a gente consegue sim acompanhar um crescimento dos personagens e desenvolvimento deles em alguns episódios mais canônicos, se assim podemos dizer. O final do primeiro episódio da quarta temporada escancara isso pra gente, onde o Morty fala ali pro Rick que às vezes eles vão ter aventuras clássicas e aleatórias e às vezes eles vão levar coisas mais a sério. E é isso que a gente viu na quarta temporada e já começou a ver agora na quinta temporada também. Episódios aleatórios como o do dragão ou o do trem lá na quarta temporada, mas também episódios de reflexão como aquele do Shy Pooper em que o Rick vai para aquele outro planeta e fica sozinho. Ali tá muito escancarado o quanto o Rick se sente sozinho, o quanto ele está começando a ficar emocionalmente mais abalado por essa solidão dele. E apesar de todo o orgulho dele, de toda essa parada de ele se achar o fodão, de ele ser o deus, de ele ir pra qualquer lugar, a gente sabe que os amigos próximos dele, como por exemplo o Squinty e o Pessoa Pássaro, acabam por entender o Rick. Ele fala isso ironicamente. Não, Morty. Seu avô está mesmo em um sofrimento muito profundo. Eles sabem que ele passa por essa solidão, talvez por conhecer a vida antiga dele, né? Eu conheci o Rick quando ele era mais novo e ter informações que a gente ainda não tem. Mas acontece que esse abalo sentimental do Rick e emocional está fazendo aquilo que faz com várias pessoas aqui na vida real, né? O Rick está sim, aparentemente, mais fraco, mais debilitado. E a gente viu isso já no primeiro episódio da quinta temporada, o episódio em que já começa com o Rick lá sofrendo, todo detonado, à beira da morte, falando que ele é um bobo, que ele não levou a vida a sério e tudo mais, e o Morty é quem acaba salvando ele. Não é a primeira vez que isso acontece, gente. Na contramão do Rick, que tá caindo nessa parada dele ser um deus, dele ser super forte, ele vem demonstrando cada vez mais fraquezas, o Morty vem subindo e vivendo aventuras sozinho, atacando várias pessoas de uma civilização de outro planeta como se não houvesse amanhã. Então o Morty vem crescendo nesse sentido, trazendo um pouco daquela filosofia do Rick de que nada importa e sendo forte, sendo fodão, algo que a gente vê também lá na Beth espacial, que ainda a gente não sabe se ela é um clone ou se ela é a Beth original. Eu acho que ela é a Beth original, mas ela também entendeu pra esse lado, porque eles são discípulos daquele antigo Rick, né galera? Mas aí a gente já vê então nesse primeiro episódio que o Morty salvou ele, o Rick tendo que ser salvo 2 vezes no mesmo episódio. E mais do que isso, a gente vê um Rick completamente frágil e exposto com relação ao Nemesis dele, ao Nimbus, né? Até o Jerry fala, cara, eu já vi você fuder o planeta e agora você tá com medo desse cara. E a gente vê que na verdade o medo que ele sente, esse temor que ele tem ao Nimbus, não é relacionado tanto à força, mas sim à emoção. Porque o Nimbus conhece o passado do Rick, tanto que ele referencia a Diane, que a gente sabe que vai ter uma importância canônica aí na vida do Rick, mas não sabemos se ela é a ex-mulher dele, se ela é a mãe da Beth, simplesmente foi referenciado ali pelo Nimbus. E o Nimbus diz que temia o Rick, que respeitava ele e que agora ele só se tornou um cachaceiro triste e solitário. E a gente vê o Rick ceder a esse tipo de coisa que o Nimbus fala, ele fica triste, ele fica mal, e ele acaba por ser salvo mais uma vez pelo Nimbus, quando ele vai lá para aquele outro mundo lá com o Morty e com a Jessica. Daí você pode falar, ah, mas é um episódio só. Não, galera, estamos falando em 3 episódios seguidos em que o Rick é salvo por alguém, ou precisa ser salvo por alguém. E por que eu digo isso? Você lembra lá do penúltimo episódio da 4ª temporada?
ele acaba sendo salvo lá naquela luta que ele tá tendo contra aqueles Zeus pelo Mori e pela Summer. Ele tava perdendo claramente. E logo depois, no último episódio da quarta temporada, que aliás pra mim é um dos melhores episódios da série também, e aí no primeiro episódio ele é salvo pelo Nimbus e pelo Mori. Então, cara, 4 situações em que o Rick precisou ser salvo. Além disso, no segundo episódio dos decoys lá, das iscas, a gente vê uma ideia completamente absurda do Rick que não dá certo. Como a gente já viu lá na quarta temporada, o episódio do tanque de ácido, que também é uma ideia idiota. Claro que o Rick comete erros, a gente vê isso desde a primeira temporada lá, quando ele tenta ajudar o Mori com o negócio do amor. Mas a questão é que antes o Rick cometia erros porque ele tava pouco se pra tudo, e nada importa, então ele fazia mesmo, qualquer coisa mudava de universo. Mas por que que agora ele tá diferente? Por que que agora ele tá emocionalmente abalado? Eu acho que essa quinta temporada, até a gente pode tirar isso um pouco do discurso da Jessica no primeiro episódio, em que ela fala que ela era só um objeto. Claro que ela tá sendo uma deusa do tempo, por tudo que ela viu, mas você pode imaginar isso como os autores falando sobre um personagem secundário, um personagem que não era importante e que percebeu o que ele era, percebeu que ele não tinha essa importância e passou a ser uma divindade, ganhou uma importância do nada no episódio. E talvez isso seja um pouco da temática dessa quinta temporada, porque a gente vê essa escada aí do Mori subindo e do Rick descendo. O Rick tá quase se tornando um personagem secundário na própria história que leva o nome dele. A gente vê o Mori evoluindo, os outros personagens também. A gente vê o Mori passando por aventuras em que ele é o fodão da parada, mais ou menos como acontecia com o Rick antes. Será que vai chegar um momento em que eles vão se equiparar e colidir, galera, no mesmo nível, o Rick e o Mori? Será que não foi isso que aconteceu com o Evil Mori? Porque tem muitas teorias que dizem que ele é o Mori original do Rick C-137. Então, em algum momento, esse Mori pode ter chegado a um nível grande e o Rick ter se abalado emocionalmente também, e chegou nesse ponto que eles talvez podem não ter concordado mais com as coisas. Outra coisa que pode estar acontecendo, galera, para os adeptos da teoria de que o Rick e o Mori são a mesma pessoa, a gente pode estar vendo isso acontecer. O Rick chegando ao seu apogeu, chegando ao seu ocaso, que é o momento em que ele deixa de ser um Rick, ou morre, né, por assim dizer, e o Mori, com essa evolução toda, acaba por se tornar um Rick. Tá claro isso, pode ser uma provocação dos autores também, mas é lógico que o Mori tá evoluindo. Nesse primeiro episódio a gente viu o Mori fazendo um monte de coisa como se fosse um mini Rick, mas é algo a se levar em consideração sim, porque o Rick está abalado. Como eu já tinha falado em outros vídeos, ele tá mais apegado com a família, e as coisas de amor, de apego, que pra ele antes não fazia sentido, talvez agora estão sim começando a fazer. A gente vê ele mais apegado com todos eles. E essa premissa não tem nada de novo, né, galera? A gente já vê em várias outras obras algum vilão ou alguém dizendo que o amor acaba por atrapalhar, por enfraquecer a pessoa, porque quando ela não liga pra nada, ela vai mesmo, toma o risco e não tem problema nenhum. Agora, quando ela é apegada, tem amor, tem pessoas importantes, ela acaba enfraquecendo por um lado, lógico, ficando mais forte pelo outro, mas isso a torna mais vulnerável a perigos e principalmente contra pessoas que não têm essa vulnerabilidade. Há ainda quem diga que o Rick sabe que ele é um personagem, ou talvez ele seja o escritor da própria história, e ele tá de saco cheio disso. Tá de saco cheio por saber que não adianta, ele se sente completamente sozinho e resolveu se entregar, se apegar a essa família ali que ele está agora, como sendo a sua família. A gente vê ele falando até com um certo carinho com a Beth Espacial quando eles estão lá na nave, no episódio 4 também. Talvez o Rick tenha passado por uma fase de confusão entre se apegar de verdade com mais uma família. Pode ser que ele tenha trauma disso, o que pra mim é o mais provável, que ele tenha um trauma de se abrir, de se entregar e acabar perdendo pessoas que ele ama, e por isso ele se fechou. Só que agora, com essa família que ele tá, as coisas têm acontecido de novo. E aí também tem o fato que a gente tem visto episódios mais contínuos, né? Episódios que mantêm narrativas que vinham sendo construídas mais aleatoriamente nas outras temporadas. Mas agora a gente tá tendo episódios mais contínuos e talvez por isso a gente consegue ter essa análise mais concreta sobre essas mudanças que o Rick tá tendo.
isso aí, galera. Eu só queria trocar essa ideia aí sobre o porquê que essas coisas estão acontecendo com o Rick, por que ele está agindo tão diferente, e eu quero a tua opinião, se você puder deixar nos comentários aqui. Você acha que o Rick tá realmente ficando mais fraco, ou os outros é que estão ficando mais independentes, e aí as paradas que ele faz acabam por não ser mais tão atrativas assim? Cara, obrigado por você que ficou aqui até o final desse vídeo. Tem muito mais vídeo de Rick and Morty vindo por aí no decorrer dessa temporada e muitas teorias que eu quero trazer aqui pra vocês, além de vídeos sobre outras coisas também. Vou deixar pra vocês uma arte que eu recebi agora de um inscrito, o Joey. Ele me mandou lá no Instagram, eu achei irado, que é a Jéssica, Goddess of Time, a deusa do tempo. Ficou incrível, Joey. Obrigado aí pelas mensagens, obrigado a todos que têm deixado mensagens e participado. Fico muito feliz em ler cada uma delas, e até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau. Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.